É crendo naquilo que eu não vejo, que busco aquilo que não alcanço, a fim de trazer à existência as coisas que não existem. Parafraseando um texto que encontra-se no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, me deparo com algo que eu levei para a primeira pessoa. E desta forma coloquei um certo egocentrismo. É meio paradoxal o que eu estou falando, mas meio complicado de entender. Porque esse texto diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, em que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, todas as coisas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. E nesse paradoxo eu quis transferir essa responsabilidade para esse Deus maravilhoso. E nessa parafrase que eu estou elaborando, eu digo que para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis a Deus, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são possíveis para Deus, mas nem todas nos edificam. Por isso que nós devemos, acima de tudo, entender aquilo que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que testifica-se o seguinte: que nós devemos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Como também nós podemos ler no livro de Isaías, segundo escreveu Isaías, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os teus caminhos são mais elevados. E continuando nessa linha de raciocínio, eu afirmo que, com certeza, já quando eu pego para ler no que aqui está escrito, logo no livro de Jeremias, no capítulo 29, algo profundo marca meu coração, quando diz o seguinte: pois eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. E continua dizendo, a partir do versículo 11, e então ireis e me encontrareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E também continuando alguns capítulos posteriores, no capítulo 33, logo no versículo 3, se não estou enganado, no começo do capítulo 33, o Espírito de Deus leva Jeremias a dizer algo também bastante profundo, impactante, quando ele diz o seguinte: clama a mim, ouvir-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Ou seja, nós devemos, acima de tudo, colocar a nossa confiança em Deus. E já que estou falando de versículos, e é tão ruim falar assim, mas isso é apenas uma reflexão. Porque, infelizmente, muitos gostam de usar versículos isolados para levar ao engano. Mas estou direcionando e colhendo frutos desse caminho, dessa linha de raciocínio. Então estou tirando esses versículos, mas com um só propósito. Por exemplo, no início do livro, mais para frente do livro de Jeremias, capítulo 17, tem algo profundo, que é um divisor de águas em nossas vidas, daquele que crê e daquele que não crê. Porque testifica-se o seguinte, que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas raízes se estendem para as águas. Este não receia quando vem a sequidão, mas as suas folhas ficam verdes e ele dá frutos ao seu tempo. E o tempo que se leva não é da noite para o dia.
Aliás, todo esse caminho, já que estou falando de um caminho, de uma linha de raciocínio, tudo isso nos leva a entender que existe todo um processo de edificação. Em Provérbios, no capítulo 4, tem algo profundo, que testifica-se que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até tornar-se dia perfeito. Então a grande realidade está aí. Quando nós olhamos o antagonismo do capítulo 17 do livro de Jeremias, em que diz que bendito é o homem que confia no Senhor, mas posteriormente, logo a seguir, ele diz que maldito é o homem que confia no próprio homem e faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração de Deus. Ele é como uma árvore plantada no deserto. Enfim, vai se definhando neste caminho. Quando nós colocamos dentro dos nossos corações o processo primeiro, acreditar em Deus, exercer a fé, saber que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, terá paciência, a prudência para confiar nesse Deus. Então nós começamos a traçar um caminho, porque o caminho de Deus é perfeito. Em Deuteronômio testifica que ele é a rocha cuja obra é perfeita. Os teus caminhos juízos são. Por isso, bem-aventurado aquele que confia na força do Senhor, no poder desse Deus maravilhoso chamado Jesus, que diz em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nesse processo delineado por mim, eu afirmo que, primeiro, nós devemos crer em Deus, mas crer só não basta. Quantos religiosos, seja ele protestante ou não, seja ele qual for a sua religião, eu costumo afirmar que a religião é apenas uma ponte que liga alguém em algum lugar, onde Deus pode ou não do outro lado estar. Mas quando nós delineamos a nossa fé de forma cognitiva, em uma só pessoa, em Deus, baseado nessas teses tão profundas, reformistas, tais como as 5 solas. Como não é sobre isso que eu quero dizer agora, mas quando nós baseamos só na Escritura, nas Sagradas Escrituras, procurando, acima de tudo, confiar na graça que nos foi dada quando nunca fizemos por merecê-la, só lhe graça. Quando nós também estamos baseados no que eu comecei quando disse que nesse vídeo sobre a fé, somente a fé, para a glória de Deus, para glorificar o Deus, eu só lhe deu glória. Resumindo, quando nós usamos a fé, baseado nas Sagradas Escrituras, confiando na graça e no amor incomensurável desse Deus, dessa graça imerecida, para que possamos, através disso, glorificar o nome de Deus, Deus delinea toda uma trajetória para todos nós. E a vitória triunfante estará no dia em que nós estivermos com Ele, confiados no Teu poder, vivendo em eterna paz, eterno gozo. Por isso é que é imprescindível uma fé cognitiva, baseada nas Sagradas Escrituras, alicerçada sobre a graça e misericórdia desse Deus. Aí sim, nós nos tornamos mais do que vencedores, porque Deus sopra a sua vida em nossas vidas e vivifica a nossa fé e a nossa comunhão. E para concluir, é algo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 11, no versículo 33. É a base de tudo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria
como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu termino aqui com Romanos 11, a partir do versículo 33. Fora disso não há vida, não passa de uma volátil alienação.